Então, os estoicos vão dizer que quanto mais o homem entende a forma como o universo opera, entende um pouco mais das leis do universo, e quanto mais o homem se harmoniza com isso, quanto mais ele entra em harmonia com o funcionamento do universo, mais ele vai viver em equilíbrio, melhor ele vai viver uma vida mais abundante no sentido de mais eudaimonia, de mais florescimento, de mais desabrochar. E o contrário também. Então, quanto menos ele com mais dificuldade ele vive. E aí, por exemplo, os estoicos vão dizer que nós fomos dados por esse universo a capacidade do raciocínio, a capacidade de pensar, de refletir, e fazemos pouco ou mau uso dessa capacidade. Ele vai dizer que é um presente tão incrível que nós recebemos, mas muitos de nós fazemos mau uso desse presente que recebemos. Então, através da capacidade de raciocinar, nós podemos viver uma vida um pouco melhor. E como se dá isso? Então, vamos dar um exemplo bem prático para quem não está conseguindo entender. Então, eles vão dizer, por exemplo, assim, utilize o seu raciocínio para entender, por exemplo, que existem certas coisas no mundo que não estão sob seu controle, e outras coisas estão. Se você parar para refletir sobre isso, você vai conseguir identificar várias coisas que não estão sob seu controle. Ora, se elas não estão sob seu controle e não há nada que você possa fazer para alterá-las, então passe a viver em harmonia com essas coisas, ao invés de brigar constantemente contra elas. E aí vem a ideia, por exemplo, de amor fati, que é amor ao destino, amor ao que acontece com você, independente daquilo que venha a acontecer. Então, por exemplo, algo que os estoicos vão tratar muito é a questão da morte. Hoje nós tendemos a ver a morte muito como um tabu, como algo que não deve ser nem mencionado, porque traz azar. Os estoicos discordariam completamente. Então, por exemplo, eles olham para a vida, utilizam o raciocínio, a capacidade cognitiva e conseguem identificar que, é claro, a morte faz parte da vida. A morte aconteceu com todo mundo até hoje, que nós conhecemos da forma como conhecemos a vida. E sabemos que vai acontecer com a gente também. Logo, é ideal que nós façamos o uso do nosso raciocínio para não nos revoltarmos mais contra a morte, para não nos colocarmos mais em desespero perante a morte. E aí, quando você começa a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, então você começa a se comportar de forma diferente na vida. Lembra que você me disse que estou apaixonada, quanta coisa eu tenho mudado na minha vida, as pessoas me dizem isso a todo momento, quanta coisa tem mudado na minha vida desde que eu comecei a aprender o estoicismo, justamente por isso, porque os estoicos, eles nos mostram, ou nos ajudam a refletir sobre essa questão, que é a questão de que as coisas acontecem, e nós temos a nossa cognição para olhar para essas coisas acontecendo como elas se dão, e refletir sobre o que faz bem, o que faz mal, o que devemos desejar, o que não devemos desejar. E quando nos harmonizamos com aquilo que faz bem para o ser humano, que é o ideal para o ser humano, então nós vivemos uma vida mais harmoniosa.